Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, o capítulo 17, o versículo 20, um texto muito conhecido e nós vamos ler e meditar um pouco nele. Diz o seguinte a palavra de Deus: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. Queridos, eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema fé do tamanho certo. Muitas vezes nós lemos este texto e pensamos que precisamos ter uma fé gigantesca ou uma fé pequena. Não precisa ter uma fé grande, mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas, na verdade, nós temos que ter uma fé do tamanho certo. Porque quando nós ficamos concentrados no tamanho, como deve ser o tamanho da nossa fé, muitas vezes nós esquecemos de firmar realmente onde importa estar a nossa fé. Porque a gente tem que ter a certeza de onde a nossa fé está firmada. Isso vai determinar o tamanho da nossa fé, aonde ela está firmada. Uma vez, um homem chamado Walt Disney, que talvez você já ouviu falar, o criador da Disneylândia, ele foi perguntado sobre como que ele conseguiu construir uma coisa tão grandiosa como a Disney World, com pouco recurso, como que ele conseguiu fazer aquilo tudo. E ele respondeu o seguinte: no começo não foi nada fácil. Tudo começou com um rato e uma ideia. Ele tinha uma ideia. Ele tinha uma vontade. Ele firmou a ideia dele em algo e construiu a grandiosidade que é a Disney World. Então, o Walt Disney, ele não tinha todos os recursos, mas ele tinha uma visão e a fé no que ainda não existia. Olha que interessante, ele tinha fé naquilo que ainda não existia. A fé dele estava firmada na ideia que ele projetava construir. O segredo, queridos, não está no tamanho da fé, mas onde ela está firmada, como eu já disse. A fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Devemos firmar a nossa fé nele. Então você não precisa ter uma fé gigantesca, cheia de certezas, nada disso. O texto vai nos dizer que você só precisa confiar em Deus. Você só precisa confiar que Ele é maior do que qualquer obstáculo que esteja diante de você. A sua fé tem que ter o tamanho certo. E ela só vai ter o tamanho certo se estiver firmada naquele que é certo, aquele que é verdadeiro. Walt Disney disse: tudo começou com um rato e uma ideia. Tudo pode começar com a ideia que você tem de Deus. O que é Deus para você? É poderoso? É todo-poderoso? Capaz de realizar coisas inimagináveis na sua vida? Então a fé vai ser determinada onde você firmá-la.
Se você firmar a sua fé na dúvida, talvez você não vai conseguir ter uma fé forte, capaz de transportar um monte daqui para lá ou de lá para cá. Você vai ter uma fé oscilante, sem firmeza. Coloque a sua fé em Deus e você vai ver que ela vai ter o tamanho certo. Fé é confiar em Deus, mesmo quando tudo parece pequeno demais para dar certo. O que o Walt Disney tinha parecia ser pequeno demais para dar certo. Poucos recursos, um rato e uma ideia. Coloque a sua fé em Deus. Não desanime. A sua fé tem o tamanho certo se ela estiver firmada no lugar certo. Que Deus nos abençoe.